Fala pessoal, tudo bom? Começando aqui, muito entusiasmado, o nosso último conteúdo da série total, da trilha total de conteúdos a respeito do que é a comunidade, de como ela funciona, onde se fundamenta as artes, seus objetivos, estrutura, seu objeto de dedicação e estudo e, claro, seus princípios, né? Então, sem mais demoras aqui, pedindo até desculpa pelo microfone, talvez tenha algum ruído, eu não estou gravando de casa esse conteúdo, então não estou com o meu microfone oficial, né? Então talvez tenha algum ruído aí, mas a gente releva, tá? O conteúdo é o que importa. E hoje a gente está no último vídeo, no último conteúdo da série de 4 conteúdos a respeito dos princípios das artes, mas também é o último dos últimos. Né, é o último conteúdo aí da trilha total de introdução à nossa comunidade. E aqui a gente vai falar sobre o 4º e último princípio filosófico fundamental, que é o NeoPro, né, o nosso querido NeoPro, um dos princípios também chamado de princípios paradoxais da comunidade, né? Quem já veio acompanhando a trilha sabe por quê, porque todos são paradoxais, e esse também não deixaria de ser, já começando aqui com uma pergunta. É possível observar o mundo de maneira imparcial? Toda manifestação humana, ela é necessariamente parcial? Há uma forma de existir sem perder a pessoalidade e que não seja contaminado por algum tipo de viés? Então, inspirado aí na neutralidade do tempo, né, já que o tempo é absolutamente neutro, a Zeit busca ser um observatório equânime, né, o máximo possível, justo, equilibrado. Porém, determina que as ações e manifestações sejam sempre afirmativas, propositivas, e inevitavelmente laterais, portanto, né? O neoproísmo, ele é um dos 4 pilares filosóficos da comunidade, e ele determina observar sempre de forma neutra, né, o máximo possível, claro, e agir de maneira propositiva, tá bom? Então, ele é o princípio atuante das artes, é o princípio da maneira como a gente determina a nossa atuação enquanto comunidade, certo? E o que significa neopro, né? Da onde vem esse nome, neoproísmo e tudo mais? É um neologismo aqui nosso, né, autoral, e ele vem da fusão de 2 termos, o neutral e o propositive, né? Neutro e propositivo, né? Em inglês. E trata-se do princípio da atividade da comunidade, ou seja, né, é um dos princípios paradoxais aí, tentar ser neutro e ao mesmo tempo propositivo, que é absolutamente complicado, difícil, desafiador, mas ele é um dos nossos princípios, né, como determina-se o modus operandi aí da comunidade. Para que ela valide as suas ações dentro da sua filosofia de agir, como o tempo, ou seja, na neutralidade, mas sempre em ação, sempre em movimento. Certo, pessoal? Então, NeoPro determina que, embora haja uma predileção, uma preferência aí pela imparcialidade como fator determinante para a condição de observar e analisar de forma válida, essa imparcialidade não significa abstenção ou passividade absoluta. Né? Além disso, enquanto comunidade, a Zeit dedica-se à manutenção da boa vanguarda, considerada aquela que garante os maiores benefícios pela maior parte do tempo, para o maior número de pessoas, na maior economia possível de danos ao maior número de pessoas, na maior parte do tempo. Desde que, e ainda assim, que não fira nenhum de seus princípios também paradoxais anteriores. Então, quem vem acompanhando a série aí vai observar os princípios anteriores também, todos têm que se equilibrar aí dentro das decisões, das manifestações, das inspirações, do caminho que a comunidade toma, certo? A origem do NeoPro é a ideia de que comunidades tendem a agir com uma cultura de rituais, tradições e visões de mundo absolutamente enviesados, né, sempre. Comunidades tendem a isso, mas a Zeit precisa, aí também paradoxalmente, pela sua própria natureza, né, pelo seu viés plural, observar e analisar em máxima neutralidade possível. Porém, elencando, né, elegendo em proposição. Ou seja, através da escolha de temas, estudos e projetos a serem chancelados pela comunidade, apoiados, entendidos, inseridos dentro do portfólio da comunidade,
a gente está agindo de maneira positiva, não tem como, né? A gente está afirmando e confirmando pontos de vista. E é por isso que estes temas e projetos devem seguir os demais princípios para que não firam ou pouco firam este princípio de atividade. Certo, pessoal? Então, a ideia é que assim, né, a gente tem que agir de duas formas. A gente tem que observar e estudar e entender as coisas, claro, da maneira mais neutra possível, né? E será que é possível? Fica aí a dúvida, a gente vai ter uma conversa agora, uma participação muito querida do Pedro Simas, que é um historiador, educador, pensador de futuros, empreendedor, um cara incrível, e que a gente tem muito orgulho de ter dentro da comunidade, e que vai falar um pouquinho para a gente sobre a visão dele a respeito dessa... Será que é possível, né, observar de forma neutra? Mas para a Zite a gente tenta, a gente busca, a gente incentiva que cada vez a gente consiga observar, estudar, entender o mais neutramente possível, tá? Mas é óbvio que quando a gente se manifesta, quando a gente age, dificilmente isso vai ser neutro, e aí a gente inclusive incentiva que a ação, a manifestação seja feita de maneira propositiva, certo? Né? Com propósito. Então, vamos ouvir aqui um pouquinho do Pedro, né? Ele está brindando a gente aqui com o seu conhecimento, com a sua visão do que ele acredita ser o NeoPro, se é possível, se não é. É óbvio que é um princípio, como a gente já disse, totalmente paradoxal, né? O NeoPro ele tem essa característica, assim como todos os demais princípios da Zite, mas esse ele é muito difícil de ser concluído, porque há uma grande dúvida. É possível, né, pensar de forma neutra? É possível estudar, criar caminhos de estudos? Existe neutralidade? Existe imparcialidade? Então vamos ouvir um pouquinho do que o Pedro tem aí para compartilhar com a gente, para encerrar aqui a nossa trilha com chave de ouro. Então, fala aí, Pedro. A gente é filho do tempo, assim como a história. A gente carrega no presente lastros de passados de curto, médio e longo prazos. Nesse mesmo presente, fazemos projeções de futuros que nem sempre são plausíveis e factíveis. A nossa visão de mundo é a visão de uma existência dupla, social, que resulta de diversas camadas culturais, políticas, econômicas, psicohistóricas, e também de um contexto individual. Os nossos modelos organizadores, que conferem significados a tudo aquilo com que nos relacionamos, dependem muito das experiências que temos com o tangível e o intangível. O debate sobre a neutralidade, ou esforço pela neutralidade, me faz lembrar uma série de esforços no final do século XIX e início do século XX, precisamente no campo da historiografia. Nesse cenário se desenvolveu um antagonismo. De um lado, havia uma corrente chamada de metódica, de origem positivista, que atribuía ao cientista, ao historiador, o papel de lidar com o objetivo e o material enquanto fontes de pesquisa. Não caberia a esse o papel de interpretar, mas o papel de retratar apenas aquilo que fosse escrito e oficial. Era a chamada história dos vencedores. A história daqueles que tinham o poder de relatar por escrito e de perpetuar o seu relato. Se de um lado nós tínhamos a escola objetivista, do outro lado, na década de 20 do século 20, surgiu um esforço para entender outras possibilidades de pesquisa. Eram os intelectuais da escola de análise, que buscaram reconhecer a subjetividade como uma oportunidade para ampliar os cenários de pesquisa. O subjetivo passou a ser considerado um potencial criativo, uma oportunidade para questionar as fontes, para dialogar com outros campos do saber, para diversificar as temáticas. Por exemplo, passou-se a se considerar, além das fontes escritas, também os relatos orais, além das fontes oficiais de governos, as fontes também não oficiais. Nos diversos campos do design, esse debate também é muito frutífero. Há também um esforço pelo equilíbrio entre a neutralidade, entre o objetivismo e o subjetivismo. Emergem daí reflexões preciosas que vêm da antropologia sobre empatia e alteridade. A empatia como a tentativa de sentir o que o outro sente, de calçar o sapato do outro e andar como o outro anda.
e a alteridade para nos mostrar que, apesar desse esforço de tentar sentir o que o outro sente, nós somos diferentes. Nós podemos até experimentar o que o outro experimentou, mas é muito difícil, quase impossível, garantir que o significado que o outro deu a uma experiência seja o mesmo significado que nós damos, que o valor que o outro enxerga nessa experiência seja o mesmo valor que nós enxergamos, simplesmente porque somos diferentes. E isso nos faz pensar que os caminhos universais, as soluções universais, sempre excluem diversas pessoas, diversas culturas. Tudo isso nos dá a condição de reconhecer que a neutralidade se dá no campo da ideia, do ideal, que a imparcialidade também se dá nesse campo. E que todo esse debate ele é vastíssimo e inesgotável. Eu acredito que a busca incansável por reconhecer e aceitar as diferenças entre pontos de vista, entre culturas distintas, nos torna mais tolerantes. E uma vez mais tolerantes, isso nos torna melhores pesquisadores e melhores co-desenvolvedores de soluções. Reconhecer em nós e no outro subjetividades e existências múltiplas, individuais e coletivas, é simplesmente condição para quem tem, na observação do mundo e das pessoas, o seu principal objeto de trabalho e de pesquisa. Seja para compreender visões de passado e de presente, seja para fazer estudos sobre futuros. Legal, né, pessoal? Porra, o Pedro, ele é um orgulho nosso aqui da comunidade, um cara incrível da plataforma Go On, que trabalha com design e educação e design, enfim, e que visa aí trazer, reformar, reestruturar a ideia de educação nesse país, trazendo ela para o futuro. Então, é uma visão para a gente pensar, para a gente também criar mais dúvidas, né? Quem sabe, mas para estar sempre com esse pensamento aí de onde existe a neutralidade, será que ela é possível, até onde ela vai, como a história lida com isso, e trazer isso aqui para os nossos princípios também. Então, a ideia do NeoPro é ponderar na neutralidade, ou na neutralidade possível, né? Enquanto age-se nas ações propositivas, tá? É uma premissa que compreende o NeoPro como fonte de ação. É preciso analisar na neutralidade e agir na opção. Beleza, pessoal? Muito obrigado a quem fez, a quem concluiu a trilha, ou quem assistiu somente a esse material, quem ouviu, quem, enfim, de alguma forma absorveu esse conteúdo aí. Comentem alguma coisa, em qualquer que seja a plataforma que você esteja vendo, tire as dúvidas e vem para a Zeit, vem fazer parte da nossa comunidade para falar sobre esses temas, sobre futurismo, sobre presentismo, sobre o Zeitgeist, sobre a manifestação das humanidades exponenciais. Tá bom, gente? Brigadão e fiquem atentos aí para as próximas trilhas. Até mais. Tchau, tchau.